Olá pessoal, eu sou a Bianca Santos, assistente da coordenação aqui no Plan Sanear. Estamos aqui para mais um episódio do Plan Sanear Conectado, o seu podcast sobre saneamento. Bom, para introduzir essa conversa, eu gostaria de começar com uma frase de um importante filósofo e pedagogo norte-americano, o John Dewey. Uma vez ele disse o seguinte, que a democracia é muito mais do que votar. Ela é um processo vivo, onde as pessoas identificam problemas comuns e colaboram para encontrar soluções. No contexto do saneamento básico, essa ideia ressoa fortemente. Políticas públicas eficazes surgem quando comunidades, governos e especialistas dialogam e trabalham juntos para garantir saúde e qualidade de vida para todos. Será que promover a mobilização e a participação social dos municípios é uma tarefa simples? Quais são os desafios que enfrentamos ao tentar envolver pessoas em um processo tão complexo? E mais, como as questões culturais e a falta de informação influenciam a adesão dessas comunidades. Para isso, hoje vamos discutir tudo isso e muito mais. No episódio de hoje, temos a honra de receber a Rosana Lima, engenheira civil e sanitarista da Diretoria de Saneamento Rural do Ministério das Cidades. Rosana é doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e especialista em vigilância em saúde pública e saúde das populações indígenas pela Universidade do Amazonas. Com uma trajetória dedicada ao saneamento e à promoção da saúde em territórios vulneráveis, ela traz uma perspectiva fundamental sobre a importância da mobilização e participação social na construção dos planos municipais de saneamento básico. Seja bem-vinda, Rosana. É um prazer tê-la conosco no Plan Sanear Conectado e temos ninguém mais do que a melhor pessoa para falar sobre esse tema tão importante. Bom, eu tenho muito a agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com a equipe do Plan Sanear, e o Ministério da Cidade se sente muito agradecido também pela oportunidade dos técnicos estarem aqui participando desse momento tão importante e do esclarecimento também de temáticas muito próprias do saneamento que podem contribuir para que o projeto possa se desenvolver melhor. Rosana, falar sobre participação e mobilização social nos lembra do porquê estamos fazendo tudo isso. Por que os engenheiros estão fazendo o diagnóstico, levantando os prognósticos, fazendo os cálculos de engenharia? Por que os economistas e orçamentistas estão calculando o investimento necessário para alcançar a universalização dos serviços? Tudo isso é porque existem pessoas, sobre qualidade de vida e saúde, a dignidade humana que é promovida através dos serviços tão básicos, mas tão essenciais, que é o saneamento. Então, eu acho muito importante participação e mobilização social, porque é o sentido de tudo isso. Bom, você poderia nos explicar por que a mobilização e a participação social são fundamentais para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico? Bem, os planos municipais de saneamento básico, conforme a nossa legislação, o nosso marco legal de saneamento, a Lei 11.445 de 2007, tem um fundamento muito forte no controle social, né, que é a participação da população nas instâncias regulamentadas por lei, que são os conselhos de saneamento, entre outras instâncias. Então, a participação e a mobilização e participação social são eixos metodológicos fundamentais para se atingir esse controle social. Os planos municipais de saneamento que estão sendo construídos no Plan Sanear, eles têm como base um termo de referência específico, de 2018, TR 2018, em que o fundamento base desse TR são as estratégias de mobilização, participação e comunicação. Então, é estar junto com a população para que a população possa contribuir nesse processo. Não é algo fácil, como você bem pontuou. Existe nos territórios uma complexidade muito grande, que vai desde as características sociais da população, como também questões específicas do território, políticas, de gestão, enfim, uma série de situações e de problemáticas que envolvem esse processo de participação. Mas participação é fundamental porque, principalmente, são as pessoas, é a própria população que sabe dizer o que é que importa, né? Quais são as suas necessidades. Então, é um fundamento muito importante para qualquer plano municipal de saneamento. Muito bom. Uma curiosidade, existem estratégias específicas que se mostram mais eficazes do que outras no processo, de engajar a comunidade na elaboração dessa política, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico? Bom, as estratégias metodológicas elas precisam ser diversificadas.
conforme o contexto, conforme as características do território. Se a gente vai para uma população rural, é evidentemente que a gente vai ter que trazer estratégias metodológicas de participação diversas da população urbana, porque aquela população rural ela vai ter características específicas, diversas também, por vezes, da população urbana, como a questão cultural, como a questão da escolaridade. Então, a gente tem que adaptar essas metodologias para que a gente possa permitir uma melhor participação da população. Rosana, você poderia nos dar alguns exemplos na sua experiência em mobilização, com elaboração de planos, quais foram as estratégias que você já utilizou, as suas experiências, como foi um evento, né, que te chamou a atenção, que você gostaria de contar para a gente? Bom, a gente tem uma experiência muito experiência de profissional com as populações indígenas, né? Então, quando a gente vai a um território indígena, a gente vai ter que lidar com uma diversidade muito grande, porque a gente tem um número de etnias significativo no país. E minha experiência de trabalho é com a população da região norte do Brasil e do Maranhão, do estado do Maranhão. Então, a gente trabalhou com as populações indígenas da Amazônia, uma etnia chamada Culina, que é do Baixo Rio Juruá. E lá, quando a gente foi fazer um planejamento em saúde, a gente teve que utilizar um intérprete, né? E como eles não dominam o português, né, a questão do intérprete foi central. E também da gente permitir, através de estratégias pedagógicas específicas, para que eles pudessem participar da melhor forma possível. Então, a gente teve que fazer um estudo prévio das características daquele povo, daquela etnia, em relação a reuniões. Então, a gente teve que respeitar algumas singularidades, por exemplo, da liderança, né, da comunidade, ela estar presente necessariamente, a forma com que os homens podem participar e as mulheres também tem uma diversidade entre os culinas. Então, nas rodas de conversa, a gente tem que ter um conhecimento prévio para que não haja o desrespeito daquelas formas de participação tradicional. Enfim, uma série de estratégias pedagógicas que tiveram que se basear nas características do povo social, da organização social. Muito Bom, eu trouxe um problema bem complexo, mas eu acho que ajuda. Por exemplo, aqui, Petrolina, para a gente fazer um planejamento nas áreas rurais, a gente vai ter que ter conhecimento da escolaridade da população, né? A gente vai ter áreas rurais que a gente vai ter um número significativo de populações analfabetas, né? E populações com pouca escolaridade. Então, a gente vai ter que adaptar todas as nossas estratégias pedagógicas, de mobilização e comunicação para aquelas características. E também características específicas. Pode ser que tenha população quilombola, população indígena. Enfim, a gente precisa conhecer o território. Sim, e as pessoas. Exatamente, né? e os saberes construídos naquele território. Entendeu? Você estava falando sobre a sua experiência com os povos indígenas e me veio à memória, né? Na verdade, como que a linguagem é tão importante. Você falou que precisou de um intérprete, né? De um tradutor. E, de certa forma, quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, temos engenheiros, assistentes sociais, temos a população, temos o gestor, cada um está falando uma linguagem também. O gestor está pensando como desenvolver o município. O Plano Sanear está pensando como entregar o melhor produto possível. Os engenheiros em fazer o melhor diagnóstico, em ver qual é a estação de tratamento de água que vai, né, que vai abarcar o consumo, a demanda de água daquela população. Já Dona Maria está só... Nossa, eu não queria que faltasse água tantos dias. Eu queria água todos os dias. Ou eu queria um banheiro na minha casa. Então, de certa forma, a gente tem que ter esse jogo de cintura, de traduzir a linguagem de acordo com as necessidades e os interesses das pessoas. Acho que isso também é participação e mobilização social, porque o economista vai ver os números, mas cada um vai ver alguma coisa. Então, a linguagem e a comunicação é tão importante nesse processo. Perfeito, é a tradução do conhecimento. Sim. Eles podem traduzir o conhecimento dele, que é o saber popular, essa tradução, e nós temos que traduzir o conhecimento técnico para o saber popular também. Então, é respeitar o que eles sabem e que o nosso saber técnico ele não se sobreponha também ao saber popular, que é extremamente rico.
né? E a gente nunca pode esquecer que a realidade, quem sabe da realidade, das suas necessidades e quem sofre com os problemas de saúde relacionados ao saneamento é a população, né? Então, esse respeito mútuo é fundamental. É uma base, é estratégia participativa, ela tem que se basear nesse respeito mútuo, entendeu? Não só de participação social, mas de mobilização e comunicação, como você bem falou. E o termo de referência ele garante isso com duas instâncias, né? Que é o comitê executivo de caráter técnico e o comitê de coordenação. Então, a gente vê como que o desenvolvimento metodológico ele respeita esse saber popular, essa vivência, né? Esse empirismo da vida humana, das pessoas contribuírem, né? Porque foi uma metodologia que foi desenvolvida considerando esses aspectos. Então, isso é muito importante. Rosana, a mobilização social costuma ser o primeiro contato entre o projeto e a comunidade na construção do Plano Municipal de Saneamento. Como que você avalia o impacto dessa etapa inicial para o envolvimento das populações nas demais fases do plano, né? Que geralmente o município fica sabendo que ele foi contemplado com, né, no caso com esse TED, que vai apoiar os municípios na elaboração, com a equipe de mobilização entrando em contato, né? Parabéns se você foi selecionado, e assim a gente continua todo esse processo, se desenvolve, né? Mas como você avalia, né, o impacto de fazer uma boa mobilização para garantir um processo todo, um processo um pouco longo, que são diversos produtos, seja efetivo e colaborativo? Bem, o TR ele tem a sua estratégia, como eu falei, metodológica central, baseada na mobilização, na participação social e na comunicação. E, a partir dessa estratégia, os setores de mobilização eles são construídos, né, junto com o município. Então, chegar nesse primeiro contato ao município é trazer essas informações, primeiro, da importância do planejamento em saneamento para o município. Buscar fazer um diálogo nesse sentido. Olha, esse planejamento não é só para a busca de recursos para o município, que é fundamental, né? Mas esse planejamento ele vai nortear as ações, né? Vai fazer com que o seu município ele saia de um quadro desfavorável de saneamento e de saúde e que a população ela tenha uma universalização. Então, esse é o principal momento com o município, é ter essa troca de conhecimento em relação aos benefícios que um planejamento pode trazer, né? E por que respeitar essa estratégia que o TR traz, que é a de mobilização, participação e comunicação social? Porque, a partir do momento em que o gestor se volta para a participação social, ele vai trazer a realidade. Porque um planejamento que não é baseado na realidade, ele não vai surtir o efeito necessário, né? Então, a equipe do Plano de Sanear tem que ser muito sensível nessa primeira abordagem, porque é uma abordagem que vai trazer a gestão municipal para o planejamento. Então, eu considero essa a primeira aproximação fundamental, né? E tem que ser bem um diálogo muito efetivo nesse momento. É aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. É a que fica, exatamente, com certeza. Se você, às vezes, né, por uma falta de sensibilidade ou por uma personalidades diferentes esse primeiro contato, ter um atritozinho ou não conseguir, né, os conflitos, né, transparecer de uma maneira humilde ou respeitosa, porque estamos chegando no território dele, no município deles. Eu venho aqui te ensinar sobre o saneamento. Isso não é complicado. Nós vamos aprender com ele, né? A gente vai aprender junto, conhecer junto e vamos propor juntos, né? O comitê executivo elabora. O comitê executivo é formado pelo município. É o município, porque a gente nunca pode esquecer que o titular Sim. é o município, são os municípios. São os municípios os responsáveis por lei, pela elaboração. O Ministério das Cidades e a Universidade Federal do Vale de São Francisco, eles são apoiadores. Nós apoiamos essa elaboração. É um processo em que o próprio titular tem que assumir, por lei. Então, isso também é importante de ser considerado, né? Nós estamos aqui para apoiar, porque, por lei, você é o titular. Sim. Tá? Então, é algo bem essencial nesse primeiro momento. E essa mobilização, essa participação social garante a assertividade no futuro das obras, que o plano vai, né, planejar, que vai orientar, né? Então, não traz uma representatividade territorial e também das necessidades sem isso,
sem uma efetiva participação e mobilização social, que só o município pode identificar e pode propor, que é o titular dos serviços. Perfeito, exatamente. Bom, para fechar esse primeiro bloco, Rosana, sabemos que questões culturais e a falta de informação podem impactar diretamente a adesão dos municípios nas iniciativas de saneamento básico. Como essas barreiras podem influenciar a aceitação dos projetos, né? As questões culturais e a falta de informação. Tem municípios que possuem uma grande expertise e conhecimento, alguns carecem de alguns aspectos técnicos, que é por isso que estamos apoiando tecnicamente. Não quer dizer que eles desconhecem, eles têm outras linguagens de saber isso, como saber popular, experiência, como nós já discutimos no início do episódio. Mas como essas barreiras podem influenciar a aceitação dos projetos e quais estratégias podemos adotar para superar, né, e garantir uma participação mais ativa? Como que a gente consegue engajar o município, que é o titular, a gente superar essas questões culturais de diversidade e também, às vezes, da falta de informação, que acredito que seja muito o nosso desconhecimento do município. Estamos chegando, a gente não conhece o município que se conhece. Em algumas reuniões que eu participei, em mobilização, eu falei: vocês conhecem o município? Eu não posso dizer como que Lajedo é, como que Cabrobó, Petrolina é. Petrolina que tem que dizer, a gente junto vai construir isso. Somos uma equipe juntos. Às vezes pode parecer que a gente vai elaborar o plano e que é a gente que vai fazer tudo, e não é. Exatamente. A base do TR, do termo de referência, ele se constrói, como eu falei, na estratégia de mobilização, participação social e comunicação. Então, é uma estratégia metodológica. Então, nesse diálogo que o Plano Sanear vai construir com o município, é importante dizer: olha, o nosso termo de referência tem como base essa estratégia, né? E o principal fundamento dessa estratégia é o respeito pelo saber popular. Então, nós temos, o município também tem sua equipe técnica, né? E o Plano Sanear, que está apoiando esse processo com o Ministério das Cidades, ele vai apoiar, né, a equipe técnica do município para estar junto com essas comunidades, né? E que essas comunidades elas possam ter proposições respeitadas no processo de tomada de decisão. Então, nesse movimento todo que vai se realizar nos municípios, nos territórios municipais, é importante considerar que as proposições das populações elas sejam consideradas no planejamento, né? Porque muitas das vezes fazemos mobilizações nos territórios, seja rural ou urbano, e as proposições elas não são consideradas. As mobilizações foram excelentes, né? E a população conseguiu participar de uma forma muito ativa, né? E construindo proposições muito importantes para o saneamento, mas essas proposições elas não são incorporadas. Então, é importante também pontuar que o planejamento participativo ele considera os sujeitos na participação. Ele considera como quando as suas proposições elas são incorporadas. E que se faça também um momento após o planejamento de devolutiva a essas populações. De devolutiva no seguinte sentido: construímos um plano, elaboramos um plano, então os territórios têm que conhecer. Não só os comitês, que são representativos dessa população, mas que os territórios têm que conhecer. Seja por uma estratégia de comunicação específica, para que eles possam conhecer, né? Por exemplo, se o município tem uma lei na finalização, e vai ter que ter um ato normativo, seja lei, decreto ou portaria, que institucionalize esse plano, e que esse plano, ao ser institucionalizado, ele seja do conhecimento dos sujeitos, porque os sujeitos vão enxergar que o seu movimento de participação ele foi considerado, que suas proposições estão lá. Então, eu acho importante colocar essa questão, porque pode ser algo que não assegure a participação no final, que é a tomada de decisão, né? Então, ela tem que considerar a participação do sujeito, dos sujeitos. Muito importante, Rosana. Muito obrigada. A gente encerra esse primeiro bloco. Muito obrigada.